Vamos lá então, bom dia para nós que estamos aqui no domingo de manhã e para aqueles outros que estão acompanhando em outro horário. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos continuar a nossa revista, que o tema é Maturidade Cristã, e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre maturidade doutrinária. Vamos orar então para a gente começar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida, e que a palavra dele possa falar ao nosso coração nesse momento. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós queremos, primeiro Deus, louvar o teu nome, porque as tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, Deus, porque em meio a tudo que está acontecendo, nós sabemos que o Senhor permanece no controle. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, aquelas pessoas que estão lutando, ó Pai, com essa enfermidade, com esse vírus, aqueles que estão enlutados nesse momento. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e colocamos em especial essas vidas, pedindo que o Senhor traga paz, conforto, consolo, sabedoria em cada decisão. E oramos, Deus, por essa aula, nesse instante, pedindo que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine um pouco mais a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu coloquei mudo em todos aqui para começar a gravar, só para não, na hora de ficar lá no YouTube, lá aparecer direto. Mas fique à vontade para falar a hora que desejar aí, quem quiser desejar falar em qualquer momento da aula. Vou apresentar aqui um slide que eu vou seguir na aula aqui. Nós estamos, depois de alguns estudos no início do ano, estamos estudando a nossa revista, a revista da Escola Dominical da Igreja Metodista, que tem o tema Maturidade Cristã. E hoje nós vamos falar sobre maturidade doutrinária. E o texto básico para a nossa leitura, para a nossa caminhada hoje, é Gálatas 1, de 1 a 9. Nós estudamos há 2 anos atrás o livro de Gálatas e a gente vai ver um pedacinho do livro de Gálatas hoje, a parte inicial desse livro falando sobre maturidade doutrinária. Vamos lá então, aqui está a nossa revista, o que nós já vimos. Ela é dividida em 3 unidades. Começamos falando do caminho da maturidade nas 4 primeiras aulas. Teve uma avaliação sobre o crescimento espiritual lá também, um arquivo que a gente recebeu. Semana passada nós começamos a segunda unidade, falando de Éfeso, da igreja de Éfeso, maturidade na convivência, e hoje vamos para o livro de Gálatas, maturidade doutrinária, Gálatas 1, de 1 a 9. Esse é o nosso texto de hoje. Então vamos lá, está aí marcado na setinha qual é a nossa lição de hoje, a lição número 6. Gálatas 1, de 1 a 9. Começo com a leitura. Não trouxe o texto todo digitado aqui, mas eu convido você para nós ouvirmos essa leitura nesse instante da palavra de Deus, palavra que é vida, que fortalece as nossas vidas. Gálatas 1, de 1 a 9 diz assim: Paulo, apóstolo enviado não na parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então é uma carta, começando aqui, não é uma igreja, uma cidade, mas é toda uma região chamada Galácia, e várias igrejas recebem essa carta. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então nós vamos usar esse texto aqui como base para nós conversarmos sobre maturidade doutrinária. E eu vou começar com algumas perguntas, pode mandar no chat, pode abrir
Se você abrir o microfone e falar, é melhor para quem está acompanhando a aula depois, mas senão você pode enviar aqui pelo chat também. Mas a primeira pergunta, a gente vai ter 3 ou 2 perguntas nesse momento. Uma pergunta para vocês falarem e depois uma alternativa para vocês escolherem aqui. Primeiro, quais os ensinos equivocados você já viu ou já ouviu na igreja? Quais os ensinos equivocados? Coisas que as pessoas ensinavam na igreja e você falou, opa, não encontrei isso aqui na Bíblia, não achei isso aqui na Bíblia. Não achei a base bíblica para esse ensinamento ou para esse ensino, para essa doutrina, alguma coisa assim. Você lembra de algum ensino equivocado que você já viu, já ouviu na igreja? Em alguma igreja? Não? Vamos pensar aí na nossa vida, na nossa história. Lembra de algum? Vamos lá, fique à vontade para participar. Alguém? Alguma? Fica tranquilo, vai ficar só gravado no YouTube depois, não tem problema falar. Vamos lá. Alguma coisa que você falou, isso aqui tá meio esquisito, tá meio estranho. Tudo que vocês ouviram tava... Uma coisa que surgiu lá nos anos 80 foi que o cristão não peca. O cristão não peca. Não peca. A partir do momento que você aceita Cristo, você deixa de pecar. Isso tinha lá uma forte tendência, né, de falarem isso. Interessante. E aí a gente, lá em 1 João, fala que nós temos um advogado junto ao Pai, se todavia alguém pecar, o cristão busca não pecar, mas ele peca, e se ele pecar, ele tem um advogado. Mas interessante, esse é um ensino que saiu daquilo que é a base comum cristã bíblica que nós entendemos. Qual mais? E o Wesley fala sobre perfeição cristã, que é chegarmos no momento de amarmos a Deus de todo o coração, amarmos o próximo, mas ele fala de uma progressão, de uma caminhada em que nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. E aí 1 Pedro 2,22 fala que o único que não pecou, 1 Pedro 2,22, Jesus é aquele que não cometeu nenhum dolo e na sua boca não se achou nenhum engano, né? Interessante, a gente... Obrigado, Márcio, por compartilhar. Alguém mais? Algum ensino equivocado sobre nas igrejas que foram tidos como o tema é maturidade doutrinária, como doutrina, como regra, pessoas que deveriam fazer isso. Mais alguém? Espero aí mais uns segundinhos, quem quiser falar. Acho que os ensinos, tem vários ensinos aí que hoje estão no pacote aí que se chama Teologia da Prosperidade, né? Que foram, na verdade, eu não vi eu vi nos livros, né, do Kenneth Hagin, né, que é o pai aí da Teologia da Prosperidade, muitas afirmações do tipo, né, se a pessoa está doente é porque está em pecado, se a pessoa está com problemas financeiros é porque está em pecado, quer dizer, então, na verdade, colocando que a salvação, ela impede, né, que algumas mazelas alcancem a vida do crente. Então, também isso está dentro desse pacote aí. E vai contra o que em muitos lugares... E usam até texto bíblico para fundamentar, mas vai contra outros textos, né? Questão de nós passarmos por aflições, questão de Paulo ter um espinho na carne, não foi curado. Eles citam alguns, mas esquecem de outros. Muito legal, Valdo, ter lembrado. Para a gente pensar em maturidade, eu coloquei uma escadinha aí como... uma escada como alvo, né, da gente crescer sempre nessa maturidade cristã, maturidade doutrinária. E aí eu queria pensar com vocês e eu dou um tempinho para vocês lerem e encontrarem a resposta. E qual destes textos aqui é um versículo bíblico? Tem 5 aqui. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem és. Qual desses aqui é um versículo bíblico?
Antes de continuar, pastor, tem aquela também, a teologia da libertação, que é o contrário da prosperidade, né? Dois extremos, né? Um extremo para um lado de questão de prosperidade, tudo, e a outra, a teologia da libertação, ela é muito comum por volta dos anos 70, 80, 90, vai crescendo, especialmente na América Latina, e ganha força no Brasil também, que tem algumas coisas que distorcem ou destoam daquilo que a Bíblia ensina. Também usando versículos bíblicos, mas puxando para um outro extremo. Legal, Márcio, ter lembrado. Vamos lá, nesses versículos agora. Qual destes é um versículo bíblico? Valendo, o que a gente pode... O Valdo chutou o 3 aí, ou chutou o, escolheu, né? Falando chutou aqui, mas chutou mesmo, então tá. Pode ir respondendo aí. Dois colocou... A Rita colocou 2. O Valdo falou que acha 1, 4 e 5 não são. Vamos lá, mais alguém? Eu coloquei... eu vou esperar mais um segundo aqui, se alguém quiser responder, falar, fique à vontade. Mas, o Márcio colocou 3. Na verdade, essa é uma pegadinha, não tem nenhum que é versículo bíblico aqui. Eu usei essa brincadeira aqui para a gente começar, porque tem coisas que a gente ouve a vida toda, e ouve em mensagens, ouve em pregações, como textos bíblicos. Tem aquele outro também, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E vários outros também. 1000 passarão, 2000 não passará. Isso ficou muito famoso lá no ano 2000, que era o fim do mundo e outras coisas. Mas nenhum desses textos, nenhum desses trechos, desses versos aqui são textos bíblicos. Alguns têm até... Vamos falar aqui, o primeiro, por exemplo, se não vem pelo amor, vem pela dor. A gente já ouviu isso muitas vezes. Às vezes uma situação de dor, de sofrimento, leva as pessoas a se aproximarem de Deus. Mas o versículo mesmo, o texto mesmo aí, não tem na Bíblia. O 2, eu venci o mundo, vós também vencereis. Não é bem assim. A primeira parte, Jesus fala assim, eu venci o mundo. E eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Claro que nós sabemos, depois lemos lá em Romanos, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas dessa maneira aí que nós ouvimos, não tem. E o 3 é o mais bíblico aqui dos textos que a gente costuma ouvir. Na verdade, não existe esse texto dessa maneira em nenhum lugar da Bíblia. Se alguém achar, encontrar, mas eu não encontrei em nenhum lugar essa frase, né? Claro que ele está falando, quem inventou, não sei de onde saiu essa frase, tem uma curiosidade sobre essa frase aqui já, mas fala do controle de Deus. Tem o texto lá que fala que os fios da nossa cabeça os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, mas não tem esse da folha da árvore. Eu mandei aí no chat também, no Alcorão tem o texto assim, falando de Alá, fala assim, ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência. Na verdade, esse texto esse trecho tem mais a ver do que um versículo do Alcorão do que alguma passagem bíblica. Claro que a gente sabe, quando a pessoa cita, a pessoa está falando, ela está falando do controle de Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos a plena consciência que Deus não perdeu o controle de todas as coisas, que ele continua governando, continua reinando. Esse mês que nós estamos lendo, né, quase terminando agora o livro de Apocalipse já fala de forma bem clara que mesmo que
tudo aconteça, tudo se levante contra a igreja, o povo de Deus, Deus permanece no controle, e no final ele é o vitorioso, ele é o salvador, mas esse da folha da árvore aí não tem um versículo dessa maneira aí. O 4 também, a gente ouve muito falar, as pessoas citarem, falarem, cantarem, mas não tem também. E o número 5 também não é versículo bíblico. Por que eu trouxe esses textos aqui? Porque a gente ouve, não só esses, mas muitas coisas falando a respeito. Isso tá na Bíblia, isso tá na Bíblia, isso eu já ouvi. Eu ouvi tal pessoa falando. Na próxima sexta, nós temos o 4º vídeo lá da série Nossa História. E dessa vez eu escolhi uma juvenil aqui para participar com gente, para ficar bem diferente. E uma coisa interessante, vocês vão ver sábado, vou adiantar aqui, fazer a propaganda, foi a Júlia que eu conversei essa semana, que a gente gravou. Ela fala, eu perguntei um pouco sobre vida devocional, como que o adolescente, o juvenil, o jovem deve fazer uma vida devocional, e ela citou algo bem interessante. Ela falou assim, nós, com tantos vídeos, tantas pregações, tantas músicas, às vezes esquecemos, ouvimos muitas coisas, ouvimos todo dia, toda semana, mas esquecemos de ter um contato direto com Deus através da sua palavra. Então, quando a gente fala em maturidade cristã, quando nós estamos falando em maturidade doutrinária, nós estamos falando de conhecer profundamente a palavra de Deus. Isso aqui foi só uma brincadeira pra gente, uma brincadeira séria para a gente pensar em algumas coisas, ou em tudo que nós temos ouvido, e naquilo que é realmente bíblico da vontade de Deus. Vamos lá então. Você já ouviu a seguinte expressão? Vento de doutrina? Vento de doutrina são ensinamentos ou ensinos equivocados acerca da fé em Jesus, que podem, como vento, soprar sobre a igreja e trazer sérios prejuízos, sérios problemas para a igreja. Uma igreja que caminha, a igreja de Cristo deve caminhar sempre rumo à maturidade cristã, se preocupa sempre em conhecer e fundamentar as suas doutrinas por ensinamentos que não são equivocados, mas devem sempre buscar o anúncio verdadeiro do Evangelho de Cristo em todas as coisas. Quando nós olhamos aqui para os cristãos da Galácia, voltando ao texto então de Gálatas 1, essa carta que Paulo escreve a estas igrejas, ela nos ajuda, essa parte inicial, a refletir sobre essa marca importante de uma igreja madura, que é o conhecimento doutrinário. E olha que Paulo está espantado. Ele fala, eu me admiro, versículo 6. Eu me admiro de forma tão rápida que vocês abandonaram o evangelho da graça de Deus. Por que esse espanto? Por que essa admiração tão grande de Paulo com os Gálatas? Fala assim, vocês estão se deixando levar por outro evangelho. Vocês estão vivendo rumo a um evangelho que na verdade não é evangelho. E outra coisa ainda que eu estou espantado, admirado, vocês estão desencaminhando aqueles que se converteram a Cristo. Como eu falei lá no início, era uma região, não era uma única cidade, e aquela carta é dirigida a um conjunto de igrejas próximas. E fala que pouco tempo depois, essa carta foi escrita cerca de 49 e 50 depois de Cristo. E aí, pouco tempo depois do evangelho ter sido pregado, ter sido ensinado, eles estão se desencaminhando, eles estão se afastando do evangelho, estão voltando para outros caminhos, ou estão seguindo esses ventos de doutrina na vida, na caminhada. Qual é o Efésios 4,14, Valdo? Não, que aparece, vento de doutrina aparece na Bíblia. Sim. Esse aparece. Esse aparece. Não está no grupo dos notícias lá que não está. Agora que eu vi o chat aqui, eu estava com a apresentação aberta. Esse vento de doutrina aparece. Essa é uma expressão bíblica, não é uma expressão que contém na Bíblia. Aqui no texto de Gálatas ele não vai falar, mas ele vai falar de estão se desviando, para outro evangelho, estão sendo levados. Se eu não me engano, o Tiago também vai falar de vento de doutrina ou não? Não sei. Agora eu chutei aqui, mas não sei. Não parei para ver isso. Vamos lá, então, continuar. Depois eu vejo e mando aqui também. Falamos, então, desse espanto de Paulo com aquilo que está acontecendo. E aí a gente chega num ponto. Qual que é a diferença entre doutrina e costume? Estamos falando, o tema da nossa aula é maturidade doutrinária. Sermos maduros na doutrina.
E aí, como que a gente diferencia doutrina de costume? O que vocês já ouviram, já viram? Como que você diferencia uma doutrina de um costume, de uma igreja? Todos nós, participantes de uma igreja cristã, de uma denominação, cada denominação, cada igreja tem as suas doutrinas, mas também tem os seus costumes. Qual que é a diferença de um e de outro? Algum chute, alguma resposta, alguma coisa que você já leu, já viu? O que a gente pode falar sobre isso? Alguma coisa? Vamos lá, vou falando então, se vocês lembrarem, comentem aí. Falem. Primeiro, doutrina. Doutrina é um ensinamento que tem base bíblica, de modo que se torna uma regra, no lugar de regar aí, uma regra de fé e prática, considerada essencial, inegociável. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e Paulo aqui escrevendo aos Gálatas nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinariamente em nossa experiência de fé, para não sermos levados por esses ventos de doutrina. Nós vemos que a doutrina é algo que tem uma base bíblica, e ela se torna uma regra de fé e prática, algo essencial, algo que nós não negociamos. Já o costume, eles são práticas que marcam a identidade de uma comunidade ou denominação, mas não necessariamente têm um respaldo bíblico. Mas também não quer dizer que isso é pecado, ou que seja um pecado. Trata-se mais de marcas culturais, ou seja, coisas secundárias que fazem parte de uma comunidade, de uma denominação, mas são coisas secundárias. Não é igual à doutrina, que é algo que tem algo que é inegociável, algo que é essencial. Então, os costumes seria algo não essencial. Qual que é o grande problema? Quando se confunde doutrina com costume. Você já viu algum exemplo? Vou abrir aqui para você. Já viu algum exemplo da pessoa confundir doutrina com costume? Na caminhada, na vida? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Como que eu falei dessa diferença? E você já viu alguém misturar doutrina com costume? Tem algum exemplo, alguma história que a pessoa achou que o costume era doutrina, que a doutrina não era o costume? Só porque eu falei que tinha parado a tosse, eu comecei a falar, voltou. Mas vamos lá então. Existem vários exemplos. Algumas pessoas escrevem livros defendendo costumes. Se a gente olhar na internet e no YouTube, a gente vai ver vários vídeos de pessoas defendendo costumes, esquecem a doutrina. Tem vários exemplos que a gente pode lembrar nesse momento dessa confusão de doutrina com costumes. Mas vamos lembrar então aqui que a diferença costumes são as práticas de uma denominação, de uma comunidade, que não necessariamente tem um respaldo bíblico. E nem sempre, vai ser um pecado, alguma coisa errada. Mas o problema é quando nós confundimos, trocamos os dois e priorizamos os costumes e deixamos a doutrina de lado, aquilo que a Bíblia ensina de lado. Vamos lá, então. Passos, então, aqui, 3 passos que a revista nos traz aqui para nós pensarmos em maturidade doutrinária. 3 apontamentos aqui. Primeiro, precisamos sempre julgar o que nós ouvimos. Nós precisamos ouvir atentamente. O texto de 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 fala assim, deixa eu só abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21 fala assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou tem outra versão que vai falar assim: ouvi tudo e retém aquilo que é bom. Aqui ele está falando de profecias, está dando alguns aconselhamentos finais à igreja de Tessalônica. Ele fala assim: vocês ouçam tudo, mas julguem, vejam
se é isso mesmo, é isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia mostra, é dessa forma que nós devemos viver. Veja se isso é isso mesmo, se é dessa forma mesmo que a Bíblia ensina. E sobre isso tem um texto muito interessante. Eu gosto muito desse texto de Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11, que fala que Paulo está viajando, está pregando o evangelho, e ele chega até uma cidade chamada Bereia. Nós vamos ver hoje em dia até algumas igrejas que se chamam, ou colocam o nome Igreja Bereana, alguma coisa nesse sentido. Mas por quê? De onde vem essa ideia? Em Atos 17, especialmente o versículo 10 e 11, fala que aqueles cristãos, eles são chamados de nobres, porque eles ouvem aquilo que Paulo está ensinando, aquilo que Paulo está mostrando a respeito do evangelho, a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, e eles examinam as escrituras todos os dias para ver se aquilo que Paulo está ensinando é dessa forma mesmo. Então, uma maturidade doutrinária, um primeiro passo, não no sentido de importância, os 3 passos que nós estamos falando aqui, mas o primeiro passo é julgar, é confrontar, é levar aquilo que nós ouvimos à palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, e para que nós possamos julgar. Julgar, a gente não está julgando as pessoas, nós não estamos condenando as pessoas, levando as pessoas para o inferno, para o céu, não é nada disso. O papel de juiz nosso aqui em relação àquilo, o juiz supremo, o juiz de todas as coisas é Deus, mas esse sentido de nós julgarmos aqui é sabermos se aquilo que a pessoa fala tem um sentido, se aquilo que a pessoa fala tem uma base bíblica. Olha que interessante, os cristãos de Bereia, repito aqui, eles são chamados de nobres porque eles examinam as escrituras todos os dias. Sabe aquele vídeo do WhatsApp que a gente recebe? Sabe aquela pessoa que compartilha um texto lá de 500 páginas falando não sei o quê, ou manda um texto, manda um vídeo? É a gente parar e falar, opa, mas olha que essa pregação que eu recebi me deixou até arrepiado, me deixou aqui com o cabelo em pé, olha isso aqui. Tá, vamos ver, isso aqui tá na Bíblia? Isso aqui vem da palavra de Deus? É um conselho de Deus? É algo que eu ouvi e é algo que não vai contra aquilo que a Bíblia ensina? É verdadeiro isso? Normalmente hoje a gente recebe muitas coisas todos os dias e a gente não para fazer um julgamento no sentido assim, eu preciso levar isso aqui à luz da palavra de Deus para ver se isso é verdadeiro. Primeiro passo, então, para a maturidade, nós precisamos trabalhar nessa tarefa, analisarmos aquilo que nós recebemos, vermos se tudo é realmente bíblico. Tem muitas pessoas falando em nome de Deus, falando em nome da Bíblia, citando textos bíblicos, citando revelações da Bíblia e outras coisas, mas não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia realmente ensina, com aquilo que o Evangelho ensina. Então, o primeiro passo é julgar aquilo que nós ouvimos, analisar aquilo que nós ouvimos e reter aquilo que é bom e compartilhar aquilo que realmente é edificante e vem da palavra de Deus. Segundo passo para uma maturidade doutrinária, conhecer bem a doutrina da nossa igreja, da igreja que nós participamos. Eu estou dando aula, 10 aulas, né, que a gente tem um momento de preparação aqui para novos membros, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu falei. Não vou dar aula aqui para vocês, mas eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que a gente conversou. Tem uma aula, a terceira aula que eu falei só de costumes de um metodista. O que é ser um metodista? E aí, pegando lá do tempo de Wesley, falamos de alguns costumes, de algo que nós entendemos como sendo bom e coisas também fundamentadas na Bíblia. Então, eu só trago aqui, né, o título de uma aula, os costumes de um metodista. Sempre as pessoas, especialmente aqueles que vêm de outra igreja, perguntam, né, que roupa que eu tenho que vestir, como que eu posso falar, o que eu tenho que fazer, como que funciona aqui. Então, a gente tem uma aula toda falando sobre o que os metodistas são, o que os metodistas têm por costume, o que os metodistas fazem no dia a dia, na sua caminhada, explicando cada um. Então, essa é uma das aulas que eu converso com eles também. Outra, e aí a gente vai ver, essa foi a quinta aula, acho que a quinta aula. A gente faz uma aula sobre
também a história da Igreja Metodista, e tem um anexo que são os artigos de religião e o credo. E tem lá no nosso cânone, né, nos nossos documentos que falam sobre as doutrinas e costumes, que falam que as doutrinas e costumes metodistas são os princípios e normas pelas quais a igreja se orienta. São aceitos pelo metodismo no mundo todo e são fundamentados nas escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. E aqui fala, né, quais são esses artigos de religião, quais são esses costumes, essas doutrinas, ou melhor, vou usar doutrinas aqui, quais são esses princípios que regem a nossa igreja. E nós falamos aqui da crença na Trindade, de Jesus que se tornou homem, na ressurreição de Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que a Bíblia é suficiente, nós cremos no Antigo Testamento, nós cremos, falando aqui do pecado original, o pecado lá que entrou no mundo através de Adão e Eva, e são 25 artigos de religião aqui, depois posso compartilhar com vocês também, tem disponível aí em vários lugares, vou compartilhar um link aqui com vocês também, mas isso aqui é o que nós cremos, o que nós metodistas, qual é a doutrina, quais são os costumes, tem tudo no cânone da nossa igreja, tem tudo orientando aqui muito bem a respeito da doutrina metodista. Então, o segundo aspecto aqui para a gente pensar, para a gente ter uma maturidade doutrinária, é conhecer bem a doutrina da nossa igreja. Compartilho aqui novamente, aí tem o link aqui, vou mandar aqui para vocês, quem quiserem abrir, redireciona você lá para o site da igreja, que tem os documentos falando sobre doutrina, falando sobre costumes, falando sobre o que nós somos como igreja, o que nós cremos como igreja. Mandei aí o link aí, depois eu envio no WhatsApp lá também. Mas então nós precisamos conhecer bem a nossa doutrina, é o segundo passo para nós caminharmos. Quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos quais são os costumes, quais são as doutrinas da nossa igreja, nós podemos ter dificuldade. Porque a gente vai defender algumas coisas. Não sei se você já viu algum exemplo, às vezes a pessoa... Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Eu morei 6 anos em Capivari, trabalhando lá, e eu tinha alguns amigos pastores lá na cidade também, e tinha um que às vezes me chamava para pregar lá na igreja. E era uma igreja que tinha algumas diferenças, uma igreja cristã, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja séria, só que tem alguns costumes diferentes. E eu ia lá, pregava, e aí eu já esperava um senhorzinho chegar no final do culto. E acho que 3 vezes que eu fui pregar lá, terminava o culto, acho que ele nem ouvia o que texto tinha sido lido, que música tinha sido cantada, ele vinha falar a mesma coisa. Falar, mas vocês não acreditam nisso, né? Aí eu falei, não, levava numa boa, né? As 3 vezes ele vinha com uma questão de costume da igreja, diferente da nossa igreja, ele vinha falar a mesma coisa. Eu falei assim, a última vez eu falei para ele assim, respeito a opinião, a igreja de vocês, conheço o que você está falando, mas acho que tem coisa mais gostosa para a gente conversar aqui nesse momento de café, nesse momento de... Vamos falar sobre coisa boa. Às vezes nós trocamos nesse lugar dos costumes, das doutrinas, mas para a gente pensar que o segundo passo é conhecer bem a doutrina da nossa igreja, conhecer bem o que é doutrina, o que são costumes, e estarmos sempre assumindo o compromisso de buscar em todo o tempo uma base bíblica para a nossa vida, para a nossa caminhada. Terceiro aspecto, deixa eu colocar aqui. Passos para a maturidade. Terceiro passo. Conhecer quem vem em nome de Deus. E aí nós podemos voltar lá em Gálatas. Paulo, ele escreve e ele se apresenta à igreja como alguém levantado por Jesus. Alguém que vem em nome de Deus. E aí um passo também para nossa maturidade doutrinária é conhecer quem vem em nome de Deus. E aí tem a ver com conhecer as credenciais das pessoas que falam em nossos dias. Hoje é muito fácil, né? A gente abrir a internet, colocar um tema lá, falar, eu quero ouvir sobre anjo. Estou dando um exemplo aqui, eu quero ouvir sobre anjo. E aí a gente coloca uma pregação lá que a pessoa sabe o nome de todos os anjos, que não tem nem a Bíblia,
sabe a hierarquia de todos os anjos, sabe o que os anjos fizeram na história toda, e a gente assume aquilo como verdade absoluta na nossa vida. Ó, isso aqui é legal. Eu acho que tem vários assuntos, né? Eu dei um exemplo de anjo aqui, vou falar sobre, sei lá, vamos falar sobre dinheiro. A gente coloca uma pregação sobre dinheiro lá no YouTube. A gente nunca viu a pessoa, não sabe se a pessoa tem uma igreja mesmo, ou se ela gravou no estúdio, ou se ela gravou em algum lugar, e a gente coloca aquilo como verdade absoluta, sem antes observar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos conhecer quem são as pessoas. Claro que tem muita coisa boa na internet, muita coisa boa sendo ensinada, mas nós precisamos conhecer as pessoas, ou conhecer a respeito das pessoas que falam a respeito da palavra de Deus, que nós tomamos como verdade, as falas das pessoas como verdade absoluta, e esquecemos a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Um passo para a maturidade cristã é levarmos tudo aquilo que nós ouvimos, levarmos aquilo que nós conhecemos, à palavra de Deus, aquela que é a luz do nosso caminho, a direção. E aí, a última parte aqui, 3 dicas importantes para a maturidade doutrinária. Fala assim, eu achei legal, achei interessante a gente crescer nessa maturidade doutrinária. Semana passada nós falamos de maturidade na convivência, eu achei interessante. Hoje eu achei interessante. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, aprender mais sobre a fé em Jesus. Buscar, ter o desejo sempre de aprender mais sobre como se desenvolve essa fé, como é essa fé, como eu posso crescer em fé, como eu posso estar mais próximo de Deus. Segunda dica muito importante para a maturidade doutrinária: convivência com pessoas maduras. Não sei se você já conviveu com alguém, em alguma igreja, algum lugar que você passou, que a pessoa, eu dei um exemplo, contei de uma pregação agora mesmo, que vinha um senhorzinho sempre falar de alguma coisa que ele não concordava, a mesma coisa sempre as 3 vezes, mas tem algumas pessoas que nós convivemos que elas vão bater numa mesma tecla o tempo todo, e eu tô falando aqui de doutrinas e costumes, e a pessoa vai sempre ficar defendendo alguma coisa, e fala assim, vamos amadurecer, vamos crescer juntos, vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos conviver de uma forma mais profunda. Então, uma segunda dica importante para a maturidade doutrinária é a convivência com pessoas maduras, equilibradas, conhecedoras da palavra de Deus. Sempre procurar pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, ensinam de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz parte de uma vida em conjunta, né? Uma caminhada, uma comunidade, uma igreja que caminha junto. Então nós temos que aprender mais, buscar aprender, conviver com pessoas maduras e cada dia mais conhecer a palavra de Deus. E nós tivemos uma oportunidade que termina agora essa semana, né, de lermos todo o Novo Testamento. E aí eu falei no domingo à noite, falo agora também, né, a oportunidade de nós lermos capítulo por capítulo, compartilhar, falar com alguém sobre aquilo. Nós vamos pensar, ou estamos pensando já, o Valdo compartilhou uma ideia, um projeto bem interessante sobre uma continuidade da leitura da palavra de Deus. Façam isso, busquem isso a cada dia. A maturidade doutrinária vem com o conhecimento profundo da palavra de Deus, em saber aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus ensinou. Então, para encerrar, falo o seguinte: o desafio, o apelo, a oração nossa hoje é que nós possamos nos apegar ao Evangelho, entendendo que o que está em jogo é algo muito sério. Nosso conhecimento de Cristo, a verdade do Evangelho e o destino eterno das pessoas. Que nós possamos sempre estarmos ligados, conectados, voltados para esse Evangelho de Cristo, nosso Senhor, que nos dá sabedoria e direção, que nos ensina com a sua palavra. Queria deixar isso com vocês hoje, esse é o nosso tema, esse é o que nós trabalhamos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, fala, fique à vontade, senão nós oramos, encerrando aqui a nossa aula, orando para que Deus nos ajude a cada dia, a cada momento, a nos apegarmos a esse Evangelho, a verdade do Evangelho de Cristo, e que como diz aqui no texto de Gálatas, que nós possamos não nos desviar, né, não abandonar
o evangelho da graça de Cristo em troca de outro evangelho, ou muito menos perturbar outros que estão conhecendo a Cristo, que estão se achegando a Cristo. Legal, o Márcio deu uma sugestão do Antigo Testamento de um capítulo por dia. Eu vou compartilhar com vocês depois. O Valdo também mandou uma ideia de ler, conhecer um panorama geral da Bíblia sem uma sequência assim, mas a gente vai conversar e vamos pegar as sugestões e ver o que fica legal pra gente. A Ieda, legal. Eu acho que foi muito legal essa experiência do Novo Testamento, né? De ler, de compartilhar um texto, de estar sempre... Eu mudei no meio do caminho, né, Ieda? Ieda, uma vez, acho que quando eu viajei uns dias, eu perdi uns 3 dias lá, depois mudei um dia lá no cronograma que estava previsto. Mas foi muito legal, foi muito boa a ideia dessa leitura do Novo Testamento que a gente fez agora nesse semestre todo. Obrigado pela sugestão, vamos conversar e continuar lendo a Bíblia, fazendo um plano aí de leitura para esse tempo. Legal. Sugestões acolhidas, vamos fazer isso sim, vamos organizar essa leitura. Acho que é bom incentivar sempre essa leitura. Vamos orar então? Tem mais algum comentário, sugestão, fala, pergunta? Senão nós encerramos aqui orando então. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra traz luz, vida, direção para a nossa caminhada. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos faça crescer, amadurecer, que o Senhor, ó Pai, possa a cada dia falar com a tua palavra ao nosso coração. Venha, Senhor, nos renovar nessa manhã, venha continuar trabalhando em nós e que possamos, Deus, em todas as coisas, em todo o tempo, colocar o Evangelho do Senhor como prioridade na nossa vida. Vem, Senhor, e trabalha em nós através do que nós ouvimos, através da tua palavra que nós lemos, e não nos deixa, ó Pai, em momento nenhum, nos desviarmos do teu verdadeiro e puro Evangelho, de graça, de amor, de salvação, de perdão e de vida eterna. Que o Senhor, ó Pai, possa nos ensinar, ó Pai, quando distrairmos por qualquer vento de doutrina, quando colocarmos, Deus, qualquer outra coisa como mais importante do que a tua palavra e a tua vontade em nossas vidas. Venha, Senhor, tocar em nós, renova a nossa mente, para que possamos todos os dias experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos, Deus, agradecidos por esse momento e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos tirar aquela foto lá então. Deixa eu parar a gravação aqui. E a gente encerra aqui nossa